Boa noite, escuta mais. Para você que está nos assistindo aí, seja muito bem-vindo ao Escuta Mais Podcast. Esse podcast que é produzido pela Agência Mais, em parceria com os nossos patrocinadores, que já vou lembrar aqui quais são. Quero dar as boas-vindas para você se é a primeira vez. Se não é a primeira vez, continue nos assistindo. Hoje o nosso papo é sobre economia, sobre finanças, cooperativismo e desenvolvimento. Afinal de contas, tudo isso traz desenvolvimento regional, desenvolvimento em todos os sentidos. Então, tenho certeza que vai ser um papo que vai agregar muito aí para o teu conhecimento, para aquilo que você faz, sabe? Show? A gente vai entender também como funciona e o que oferece a cooperativa mais antiga e tradicional do Brasil. Eu estou falando do Sicredi e a gente trouxe, é claro, a figura de maior autoridade aqui na nossa cidade, em Amambai, para falar de Sicredi, para falar de finanças. Ele também vai falar de Rotary, afinal de contas ele também é presidente do Rotary Clube de Amambai, atual presidente. E antes e acima de tudo isso, é pai, é marido, é filho de um casal de gaúcho, né? Vamos falar disso também. E é isso. Eu tô aqui com o Juraci Brasil. Seja muito bem-vindo a Escuta Mais Podcast. Valeu, obrigado, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aí para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre Sicredi, contando um pouquinho também da minha história, falar um pouquinho sobre o cooperativismo. Sempre um prazer para nós estar falando sobre esses assuntos. Legal, Juraci. Então vamos lá. Bom, e para você que está nos acompanhando, esse é o momento de você copiar o link aí, tá? Do YouTube e compartilhar, enviar nos grupos de WhatsApp, postar nas suas redes sociais, tira uma foto aí, marca a gente, que a gente vai estar repostando aqui, tá? Ajuda aí a gente chegar a mais pessoas, afinal de contas, assistir ao vivo é muito melhor. E também se você quer participar da nossa conversa, afinal isso aqui é uma roda de conversa, manda aí no chat a sua pergunta, seu comentário, interage aqui com a gente vai estar selecionando e lendo aqui ao vivo. Fechou? E claro, né, como eu disse antes, esse episódio ele chega até você graças ao apoio e a parceria de marcas, grandes marcas como a Erva Mate São Roque, 50 anos de sabor e tradição, a Copersa, Cooperativa Agroindustrial de Amambai, transforma a confiança em rentabilidade, ao Sicredi, juntos fazemos a diferença, o Sicredi também apoia e acredita no nosso projeto e, é claro, agradecer a Agência Mais, a equipe que está aqui transmitindo para você esse episódio número 24, hein, Juraci? Você marcou o número 24 aí do nosso episódio, tá vendo? Moral, hein? Bom, e obrigado então a todos esses parceiros que continuam nos apoiando. Se você quer entender como você pode fazer parte e apoiar esse projeto, entre em contato aí através do Instagram. Fechou? Bom, para a gente começar, acho que a gente tem que pensar no Juracizinho, talvez, né? Pensar lá no começo da tua história, Juraci. Então, para quem não conhece o Juraci Brasil, sobrenome do bonito, eu já te falei isso, né? Conta para nós um pouquinho quem é o Juraci antes do Sicredi, antes da profissão, de onde você veio, fica à vontade. Bom, então, como você comentou, né? Eu sou filho do Ivo e da Marici, esposo da Gabriela, pai do Gustavo, cara que gosta muito de viajar, gosta muito de música, né? E valorizo muito também o relacionamento com pessoas. Eu acho que isso que é o que nos move, né? A gente se conectar e prosperar juntos, né? E eu sou, na verdade, catarinense, né? Muita gente acha que eu sou gaúcho, né? Mas eu sou catarinense, sou nascido em... É o jeitão de gaúcho. O jeitão de gaúcho. Né? Meus avós são gaúchos, mas eu sou catarinense, sou nascido em Videira, Santa Catarina. Né? Eu falo que eu sou catarinense de nascimento, paranaense de criação e agora sul-mato-grossense de coração. Ah, que bonito. Mas tem gente que fala que quem mora em Santa Catarina ou é nascido em Santa Catarina também é um pouco gaúcho, né? Tem bastante. Tem os que defendem essa ideia, né? Tem bastante, tem bastante. Legal, Jura. Como que foi para você chegar em Amambai? Vamos criar esse link para o pessoal entender como que você veio parar em Amambai, se caiu de paraquedas ou foi Deus que realmente te trouxe para cá? Como que foi? Conectando então um pouquinho sobre a minha história, né? Meus pais, meu pai trabalhou numa empresa agroindustrial e ele também era transferido com frequência, né? Então eu morei em diversas cidades aí, como eu comentei, eu nasci em Videira, Santa Catarina,
Depois de um certo tempo nós fomos embora para Cascavel, no Paraná. Depois fomos para Pato Branco, no Paraná, onde mora toda a família do meu pai lá. A família da minha mãe também mora ali perto da região. Depois fomos para Itapejara do Oeste, né? E de Itapejara do Oeste fomos para Medianeira, no Paraná. E foi aí que a história com o Sicredi começou, né? E aí lá que eu iniciei a minha carreira. E depois de Medianeira voltei a Cascavel, de Cascavel voltei a Pato Branco, tudo daí pelo Sicredi, né? E aí depois, meu pai tinha sido transferido para Dourados e eu vim conhecer a região aqui, gostei bastante e na época conseguimos com que eu viesse para o Sicredi aqui, a Centro-Sul aqui em Dourados, né? Aí eu trabalhei em Dourados, depois fui para a Glória de Dourados, 7 quedas e agora 2 anos e meio que eu estou em Amambai, né? E sempre passava por aqui, eu falava para minha esposa, quando a gente ia para Dourados, eu falei, um dia, se Deus me permitir, vou ser gerente da agência aqui em Amambai. Que legal. Gostava da cidade aqui, eu acho que eu tinha muitos amigos que moram aqui, né? Agora, né, a gente também está por aqui. Então, eu já almejava morar em Amambai e graças a Deus deu certo, mais cedo do que eu imaginava, né? E estamos aí, né? Depois de toda essa andança aí, agora estamos há 2 anos e meio aqui em Amambai e não estou com pressa de ir embora também, gostei muito daqui. Que bom, que legal, Juraci. Você sabe que eu costumo dizer que a gente não basta trabalhar, nem basta só querer. Uhum. A gente tem que querer, né? E trabalhar. E você quis, desejou estar aqui e Deus te deu essa oportunidade, né? Verdade. Que legal. Ô, Juraci, você falou um pouquinho antes de Pato Branco, né? Já que a gente está aqui para pensar e entender um pouco mais a tua história, conta uma curiosidade para nós. Por que Pato Branco é uma cidade tão famosa, assim, quando você fala de Pato Branco, todo mundo conhece? O que tem lá? Você comentou que boa parte da tua família ainda reside lá, tá por lá, né? Uhum. Conta uma curiosidade aí dessa cidade que você passou. Cara, na verdade, ficou muito famosa pela Bozena, né? A Bozena, ela até conta que ela visitou na época a região lá e gostou, achou legal o sotaque, né? O pessoal fala muito daí, né? Aí daí. E ela levou para a série lá, e ficou muito famosa. E também tem várias celebridades lá, né? Tem o Alexandre Pato, né? Tem o Rogério Ceni, que é de Pato Branco. Então isso tornou a cidade ficar bem conhecida. E também tem uma rivalidade muito grande com a cidade vizinha, né? Que é Francisco Beltrão, né? Então tem uma rixazinha ali normal, acho que todas as cidades vizinhas têm um certo, vamos dizer assim, disputa ali. E hoje também, Pato Branco também é muito conhecido pelo Pato Futsal, que já foi campeão da Liga Paranaense, Liga Nacional aí já diversas vezes. Então isso também torna que a cidade fique muito bem conhecida, né? E de fato é uma cidade muito boa, né? Que eu falo, meus familiares estão lá, tem uns que nem cogitam sair de Pato Branco. É uma cidade muito boa mesmo, de fato. Legal. Bem gostosa e tranquila de se morar. Show. Ô, Juraci, você resumiu aí a tua trajetória até Amambai, né? Mas eu quero que você conte mais aqui para nós sobre como que foi a tua formação para hoje ser ocupar um cargo de grande responsabilidade, que muitos sonham, como você sonhou e hoje, né, realiza. Conta lá, olhando para trás, assim, quais foram os passos que você deu na tua formação mesmo, né, desde a escola, que te deram essa capacidade de hoje assumir essa responsabilidade, até para que sirva de exemplo aí para a turma que às vezes quer o mesmo ou almeja algo parecido. Exatamente. Eu assim, né, Alexandre, falando um pouco sobre a minha criação, né? Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai e minha mãe sempre também tiveram muita visão, né? Sempre me ensinaram que a gente devia sempre buscar ser o melhor, mas não ser o melhor do que as outras pessoas, buscar sempre buscar mais conhecimento, se destacar, se dedicar, né? Fazer as tarefas de casa. Minha mãe sempre me cobrava muito isso, tirar nota boa, não faltar à escola. Então, eu sempre tive ensinamentos desde criança muito fortes dentro de casa, né? Meu pai, também dentro da empresa onde ele trabalhava, ele cresceu de cargos, então sempre me ensinou que é possível. Se você se dedicar, tiver compromisso, tiver seriedade no que você faz, você tem condição de conquistar tudo que você quiser. Então, e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Até por vontade minha, na época até meus pais foram contra. Comecei a trabalhar com 15 anos, né? Comecei a trabalhar numa fábrica de macarrão,
né? Na época eles empregavam muitas pessoas menor de idade e era uma fábrica familiar, né? Mas bem bacana, foi uma experiência muito legal. Eu trabalhei dos meus 15 anos até os 18 nessa fábrica de macarrão. E um fato interessante que quando eu completei 18 anos eu nem sabia o que ia acontecer, né? Mas eu só falei para meus pais, vou fazer minha carteira de motorista e eu quero achar outro trabalho. Eu trabalhei ali até eu completar os 18, agora eu quero pensar numa carreira profissional de fato, né? E aí eu morava numa cidadezinha próxima a Pato Branco, chamava Itapejara do Oeste, e morei 10 anos nessa cidade. E fui para Pato Branco, cara, com a coragem, cara, para morar com a minha avó. Que é uma cidade maior. Maior. E na época eu trabalhei como estagiário na prefeitura, cara. Foi o que surgiu de início, assim. Mas eu falei, por enquanto eu quero estar por aqui, né? Uma cidade maior. Então, para mim ter já um ganhozinho, vamos dizer assim, comecei trabalhando na prefeitura. Né? Depois fui trabalhar como vendedor de máquinas agrícolas, máquinas e implementos agrícolas. Foi um fato interessante, que eu era o vendedor mais novo, cara, da empresa lá. Na época, até o dono da loja lá achou engraçado. Eu, com 18 anos, querendo ser vendedor de máquina. Ele falou, cara, você não sabe nem comer arroz e feijão direito, quer ser vendedor de máquina, vender máquina aí de valores expressivos, né? Eu falei, cara, mas se os outros aprenderam, eu também posso aprender. Uhum. E eu fiquei durante 30 dias na experiência lá, e na época nem tinha muito acesso à informação do jeito que a gente tem agora, né? Eu peguei muito catálogo e fui estudando em 30 dias. Ouvindo os mais experientes. Eu ficava na oficina da empresa lá, vendo o que era, o que tinha uma colheitadeira, o que tinha um trator, o que tinha uma plantadeira, pulverizador, quais eram as diferenças, porque depois lá no campo, quando eu fosse oferecer, eu tinha um conhecimento técnico ali, mais ou menos, para, se caso ele me perguntasse, eu tinha um conhecimento básico ali. Legal. Trabalhei, então, com vendas de máquinas agrícolas, né? Depois eu fui para uma cerealista, moinho também, junto na mesma empresa lá, comprando feijão na época, né? Fazia classificação, comprava feijão. Depois, por um pequeno período, também trabalhei numa concessionária de veículos. Né? Nas vendas também. De vendas também. Legal. E eu sempre fui muito louco por carro, sempre gostei muito de carro. Rapaz, eu era apaixonado. E eu falei, cara, um dia eu vou ser vendedor de carro, né? E consegui trabalhar na concessionária. E graças a essa pequena experiência que eu tive na concessionária, que eu consegui entrar no Sicredi. Então, quando meu pai foi transferido para a Medianeira, eu acompanhei eles, na época eu tinha 22 anos por aí. E aí cheguei em Medianeira, e aí já entra um fato interessante que depois já vai conectar com a história do Rotary. Uhum. Eu participava do Rotaract, que eram os jovens do Rotary, né? E aí cheguei na cidade e pedi um apoio pro pessoal. Falei, pesado, preciso arrumar um emprego, né? Vim para cá, preciso arrumar um trabalho. E aí mandei currículo para diversos lugares e no Sicredi estava com um projeto novo com relação a financiamento de veículos. E aí queriam alguém com experiência nesse ramo. E aí, como eu tinha trabalhado na concessionária, surgiu a oportunidade e eu entrei no Sicredi em 21 de março de 2011. Legal. Né, como estagiário, apoiando na análise de crédito de veículos, né, que estava iniciando esse projeto lá. Ou seja, dá para dizer que teu círculo dentro do Rotary, que na verdade é o Rotaract, te proporcionou a oportunidade de estar hoje no Sicredi, coisa que até hoje... Exatamente. Então, que legal. Foi o círculo ali que me deu essa possibilidade. E aí, quando eu entrei no Sicredi, né, aí sim veio aquele compromisso, né? Meu pai sempre falava, cara, você tem que achar um trabalho onde você entra numa empresa grande que te dê uma condição de carreira profissional. E quando eu me vi dentro do Sicredi, falei, cara, agora é a oportunidade. Né? Então, eu já fazia faculdade, fiz faculdade de administração, sou formado em administração de empresas. E aí fui buscando conhecer mais sobre cooperativa, sobre mercado financeiro, como que funcionava. Eu confesso para você, quando eu iniciei lá, não sabia até a diferença de um cartão de crédito para débito. Né? Eu não tinha acesso a isso naquela época. E aí depois fui buscando conhecer. Né? Eu sempre falo até para os meus colaboradores, nunca me privei só para o meu horário de trabalho, sabe? Fora do ambiente de trabalho, às vezes eu levava alguns manuais assim, para me ler em casa, para me buscar, entender, saber. Porque eu acho que daí ia me dando mais condição quando eu estivesse no dia a dia trabalhando. E aí, com 8 meses, eu fui efetivado, né? Efetivo daí dentro do Sicredi. Aí, de fato, como analista de crédito, né? De fato. E aí, depois, teve um projeto, dentro desse mesmo projeto de financiamento de veículos, tinha um operador de crédito que ficava
externo, visitando as garagens, as concessionárias, prospectando esse trabalho do Sicredi aí. E aí eu fiquei um tempo em Medianeira, depois fui transferido para Cascavel. E aí a gente abriu a praça lá em Cascavel. E os desafios sempre apareceram, sabe, Alexandre? Nunca foi fácil, mas como você falou, o que faz a gente conquistar isso? Eu acho que é perseverar. Né? Você ter em mente o que você quer para a sua vida e não desistir, porque a dificuldade vem para qualquer coisa. Sim. Não tem um caminho mais fácil do que o outro, né? Sempre vai ter dificuldade. Mas o mais importante é você não esquecer aquilo que você quer lá na frente, o que você quer buscar. Então, por várias vezes eu pensei, falei, cara do céu, isso aqui não dá não. Né? Até recebi propostas na época de empresas concorrentes. Eu falei, cara, mas lá eu também, de repente, vou ter dificuldades diferentes. Eu preciso, sempre pensei também firmar, criar uma história, um legado dentro do... Que é o que hoje acontece no caso de muitas pessoas, pulando de galho em galho, achando que sempre o problema está no lugar, está no ambiente. Exatamente. E na verdade está aqui na visão dela, né? Bem isso. E aí, depois surgiu a oportunidade, eu trabalhei, se não me engano, 3 anos nessa função. E aí surgiu a oportunidade de implementar esse trabalho que estava dando certo lá naquela cooperativa do Sicredi, que é a Vanguarda, na cooperativa em Pato Branco, na cidade que eu morava, minha família morava e tal. Eu recebi um convite para ir para outra cooperativa e desenvolver esse trabalho lá. Foi uma proposta bacana. E aí eu falei, não, legal, vamos para lá. E aí assumi mais esse desafio, voltei para Pato Branco. E aí trabalhava em toda... tinha cidades ali de Santa Catarina, Paraná e também depois teve uma região de São Paulo, que a gente trabalhou nessa prospecção desse tipo de trabalho aí. E depois, meus pais morando aqui no Mato Grosso do Sul, eu queria vir para cá. E só que o Sicredi, depois eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes, o Sicredi ela tem uma gestão regionalizada, né? Então, para você mudar de uma cooperativa para outra, você tem que se desligar dela, não é pedir só a transferência, entende? Então você tem que se desligar e trabalhar na outra cooperativa, trabalhar em outra área de ação. Sim. E aí fiquei buscando uma oportunidade na cooperativa aqui. E aí surgiu uma oportunidade, né, em Dourados na época, como gerente de pessoa jurídica. E eu já estava num cargo de assessor, que era, vamos dizer assim, trabalho na regional responsável pela área de crédito. Então, olhando assim, profissionalmente, parecia que você estava dando um passo para trás. Você estava abrindo mão de um cargo que já estava bom, Sim. Era o mesmo cargo de nível de gerência, vamos dizer assim, para voltar para ser um gerente de carteira de pessoa jurídica, né? Então, olhando assim, profissionalmente... Que às vezes para alguns é o cargo de entrada, né? Isso. E aí, até financeiramente era menor. Algumas pessoas até falaram, rapaz, você é doido. Mas eu vi o potencial também, a cooperativa Sicredi Centro Sul, que sempre foi muito forte, muito grande, e eu vi uma oportunidade. Eu falei, não tem problema em recomeçar a minha história profissional dentro da Centro-Sul. Falei, se Deus quiser, eu vou ter oportunidade, quero mostrar para que eu vim e vamos galgar novos desafios aí. Legal. E aí vim para cá, né, em 2 anos que eu estava na agência em Dourados, participando do processo seletivo para inaugurar a agência em Glória de Dourados. Aí que eu virei gerente de agência em 2020, pela primeira vez como gerente de agência. Né? E todo esse período, né, Alexandre, eu te falei, sempre buscando aprender, sabe? Tirar certificação, né? Até uma dica para quem interessa. Tem gente que eu entrevisto muitas pessoas que falam, meu sonho é trabalhar em banco, meu sonho é trabalhar no Sicredi. Se realmente é sonho, busca isso. Isso já te coloca à frente de outros candidatos. Sim. Essa certificação da Ambima. Agora mudou, antes tinha CPA 10, CPA 20, né? Agora mudou, esse ano de 2026 vai ser CPRO-I e CPRO-R. Né? Mas é importante, busque estudar, tirar essa certificação. E num processo seletivo, às vezes só a experiência não é o suficiente. Precisa ter, porque é uma obrigação que o Banco Central exige, né? Que você tenha essa certificação para ofertar produtos e serviços bancários. Então, já deixo a dica aqui para quem quiser um dia adentrar nesse mercado financeiro, não só no Sicredi, né? Busque essa certificação que é muito importante. Então, e não é fácil, a gente pensa, rapaz, você dá pano para manga aí, de estudo e dedicação para você tirar essa certificação. Mas é aquilo, né? Prioridades, né? Exatamente. E junto, né, com tudo isso, Alexandre, eu também busquei sempre treinamentos, né? Sempre curso de vendas, de prospecção, né? Eu tenho pós-graduação em gestão do tempo, né? Gestão estratégica e gestão do tempo. E terminei recentemente, eu acho que retrasado, um MBA em Economia e Gestão do Agronegócio.
Então, e já estou pensando, esse ano eu vou dar um tempinho ainda, mas ano que vem estou pensando em fazer mais uma. Então, o aprendizado tem que ser constante, cara. Sim. Porque as coisas, principalmente hoje, né? Uhum. As coisas Tudo estão cada mudando vez evoluindo mais. rápido. Então, se você não estiver, vou dizer assim, se reciclando, Se atualizando, você vai ficando para trás. Sim. Né? Então, e aí depois de Glória, eu fui para Sete Quedas, como eu comentei, de Sete Quedas vim para Mambaia. E outra coisa muito importante, depois nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, em todas as situações, sabe, Alexandre, o importante é ter agenda, cronograma, planejamento, estratégia e execução, né, de fato. Então isso eu acho que foi um ponto muito importante dentro de tudo que eu fiz na minha vida, como profissional e como pessoa também. Você tem que ter muito bem desenhado projetos de curto, médio e longo prazo, o que eu vou fazer. Você não precisa seguir 100%, mas você tem que ter uma noção, pelo menos, onde que eu quero chegar. Sim. Então já diz aquele ditado, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Exatamente, né? Então isso é muito importante, você ter desenhado. Lá em casa, minha irmã fala assim, é o doido da planilha. Né? Cara, eu tenho planilha para muita coisa, sabe? Mas eu acho que é importante quando você tem a visão, visualiza aquilo. Não importa se é com planilha ou outra coisa, o importante é enxergar o que vem pela frente. Exatamente. Né? E as pessoas ainda às vezes confundem, acham que tem que enxergar a vida inteira. Não, você conseguir enxergar 1 quilômetro para frente é alguma coisa, claro, né? Claro. E aí, porque às vezes você fala assim, não, eu tenho um sonho, mas como que eu vou fazer para me chegar nesse sonho, né? E não tem nada fácil, né? Você tem que buscar. Ô Juraci, conta para mim, assim, foram muitos fatos, foram muitas fases pelas quais você passou, né, para chegar onde você está hoje. Imagino que venha muito mais pela frente. Mas uma pergunta que eu gosto de fazer para os nossos convidados aqui é o que na trajetória até chegar ao sucesso, que dá para dizer que você alcançou um cargo de sucesso, que muita gente almeja, enfim, durante essa trajetória, desde o teu estágio lá na prefeitura, o que tem algum fato, uma memória que te marcou e que fez com que você enxergasse as pessoas, o trabalho de uma forma diferente? Porque no começo, principalmente no estágio, a gente está ali pelo dinheirinho, né? A gente quer se inserir, a gente quer entender o que é débito, o que é crédito, né? Cara, eu me lembro até hoje, assim, inconformado por sair da escola, já no ensino médio, estava para sair, na verdade, sem saber como usar cheque, sem saber... Eu não sabia nada de operação financeira, tá? Inclusive, né, uma reclamação até hoje, né, da falta de uma matéria sobre educação financeira nas escolas, né? Que na época já tinha essa deficiência. E aí eu ficava nessa também, nessa situação que você falou, né? Não sabia de nada, né? A gente começa a trabalhar, a gente não sabe mesmo nada. Então, assim, desde essa época do estágio lá na prefeitura até hoje, o que virou tua chave? O que aconteceu, o que te marcou? E aí fez com que o trabalho deixasse de ser só dinheiro, por exemplo, e passasse a ser uma coisa maior aí para você? Eu acredito que assim, o fato de sempre se desafiar, sabe, Alexandre? Eu acho que esse é um ponto importante, que desde quando você falou como estagiário lá, eu achava interessante que você tem que ser visto e as pessoas também têm que conectar com você. Tipo, não, joga na mão daquela pessoa. A gente sempre tem aquela pessoa na nossa cabeça para tudo que for fazer, né? Ó, joga na mão daquele cara que ele resolve, que ele desenrola. E eu sempre busquei ser essa pessoa. E me espelhava em pessoas que eram assim. Eu olhava no ambiente de trabalho, então eu sempre buscava ver quem que é o cara aqui, que é o da confiança, o cara que cresceu profissionalmente. Vou me espelhar nele, né? Vou ver o que ele está fazendo de diferente, né? Então, isso sempre marcou muito, né? Se conectar com essas pessoas, se relacionar, né? E se colocar à disposição. Eu acho que isso foi o que marcou muito. Então, todas as vezes... E às vezes me perguntavam, por que eu fiz isso, cara? Por que eu não fiquei quieto lá, né? Mas eu vejo que todas as vezes, às vezes, dedicação extra, até, né? Que nem precisava, mas me trouxe confiança, né? Por exemplo, falar em público. Cara, no começo era muito difícil. E foi dentro até do Rotaract, cara. Uma vez me pensaram, tem concurso de oratória lá, é você. E não tinha quem fosse, ninguém queria ir. Eu falei, não, então eu vou nesse negócio, deixa comigo. E aí, rapaz, quando eu cheguei lá, vi 3.000 pessoas lá para ver um concurso ainda que tinha gente te avaliando. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu vim aqui? E aí depois eu falei, não, peraí, mas depois disso, cara, veio uma experiência aí quando eu tinha, às vezes dentro dos lugares que eu trabalhava, tinha alguma coisa diferente para fazer, eu estava sempre me colocando à disposição. Sabe, peraí, deixa comigo, deixa. Não, eu faço. Né? Se precisar de ajuda, eu estou aqui e tal. E aí fui me conectando com pessoas e pegando sempre aprendizado, né, exemplos,
Então, isso eu acho que marcou muito. Onde eu passei, cara, eu fui me conectando com essas pessoas e buscar aprender com isso, sabe? Show. Legal. Tá aí mais uma dica então, né? E uma grande dica que você deu, principalmente para quem já pensou ou pensa mesmo em entrar para uma cooperativa, entrar nesse universo, conquistar uma vaga, é não só mostrar a força de vontade que é importante, mas buscar essas certificações do Banco Central, que inclusive o custo baixíssimo, né, Juraci? Não é muito alto. Não é barato, mas não é muito alto. Hoje eu acho que a certificação vai estar em torno de R$ 500 aí, né? Mas dá para parcelar o cartão, você até 6 vezes. Boa, legal. Né? Então...